tema da palavra desta noite é rompendo as cadeias na mente. Rompendo as cadeias na mente. O primeiro versículo que nós vamos estar lendo está em Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 19. Deuteronômio 30 e 19 diz assim: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Nascemos e nossa mente foi programada através de tudo aquilo que ouvimos, de tudo aquilo que experimentamos. E há milhares de pensamentos que durante todo o tempo, durante o dia inteiro, durante até mesmo a madrugada, existem milhares de pensamentos que nós temos na nossa mente. E a nossa mente humana, a nossa mente carnal, está programada a nos conduzir por vários caminhos. Sendo que alguns desses caminhos que os pensamentos tentam nos levar, são pensamentos para nos afastar da presença de Deus. Em Deuteronômio 30, que nós acabamos de ler, Moisés está instruindo o povo, instruindo aquela geração que agora entraria na terra prometida. Não era mais a geração que havia saído do Egito, mas eram os descendentes daqueles. Moisés agora começa então a instruí-los, dizendo que eles deveriam fazer escolhas. Escolha entre vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ressalta aqui que deveriam escolher a vida. Não te parece estranho Moisés orientar aquele povo para que eles escolhessem a vida, sendo que eles haviam estado ali com seus antepassados no deserto, e por causa da incredulidade dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, por causa da desobediência deles, eles acabaram então não tendo o privilégio de entrar na terra prometida. E Moisés então diz para estes que agora estão prestes a entrar em Canaã, façam uma escolha. Qual de nós, ou quem daqueles, em sã consciência, preferiria desobedecer a Deus, preferiria a morte do que a vida? Eu não conheço alguém que diga: eu opto por desobedecer a Deus, eu escolho morrer do que viver. Ao contrário disso, mesmo nos países em guerra, as pessoas sofrendo, eu não vejo pessoas em sã consciência preferindo a morte, porque sempre há uma esperança. Naturalmente, nem eles e nem nós queremos desobedecer a Deus. Naturalmente, nem eles e nem nós queremos a morte. Entenda a morte aqui como sendo morte espiritual, morte dos sonhos, morte dos projetos e até a morte física. Mas então, se nós não queremos desobedecer a Deus, porque é então que nós desobedecemos a Ele. Eu vou te dizer que muitos de nós desobedecemos a Deus, porque a nossa mente não está sendo reprogramada, a fim de pensar e agir de uma maneira diferente. Quando os nossos pensamentos e impulsos não são submetidos à palavra de Deus, mantemos o mesmo padrão de pensamentos e de atitudes do velho homem. Mantemos a mesma forma de pensar e de agir que tínhamos antes de entregar as nossas vidas a Jesus, antes de levantarmos as nossas mãos, dizendo que queríamos que Jesus fosse o nosso Senhor e nosso Salvador. Muitas pessoas acreditam porque simplesmente um dia levantaram as mãos e fizeram essa entrega. Tudo na vida dela está mudado, inclusive a forma de pensar. E eu quero dizer para você que não é assim. Os resultados só mudam quando as atitudes mudam. E as atitudes só mudam quando os pensamentos mudam. Note, os seus resultados eles não vão mudar se você não agir de uma maneira diferente. E você só vai poder agir de uma maneira diferente se os seus pensamentos mudarem. Moisés estava dizendo para aqueles homens, para aquelas mulheres,
que se eles não mudassem a maneira como eles pensavam, eles corriam o risco de ter as mesmas atitudes que seus antepassados. E tendo as mesmas atitudes, eles teriam o mesmo resultado. Perceba que não é Deus quem deve fazer esta mudança. Não é Deus que tem que reprogramar a sua mente e a minha, mas é você que tem que ser responsável por essa mudança. Quem muda a forma de pensar não sou eu. Quem muda a forma de pensar não é você. Mas o que faz nos mudar a forma de pensar é nos submeter à palavra e decidir obedecê-la. Existe uma batalha sendo travada. O tempo todo existe uma grande batalha. Na sua mente, na minha mente. E mesmo que você não perceba. De um lado, existe a influência carnal. Existe a influência mundana. Existe a influência que nós trouxemos conosco quando nos convertemos. E de um outro lado, existe o Espírito Santo querendo transformar a sua mente através da palavra de Deus. E o Espírito Santo quer fazer isso. Porque a partir do momento que você entende a palavra, e você começa a se submeter à palavra, existe a chance, a possibilidade de você ter uma vida transformada pela palavra. E essa vida passa a ser transformada, porque você vai começar a pensar e agir de uma forma diferente. Mas não basta apenas nós sabermos que o Senhor quer fazer isso. Não bastava para aquelas pessoas apenas ouvirem o que Moisés estava dizendo. Eles teriam agora que tomar uma decisão. Assim como eu e você, todos os dias temos que tomar uma decisão. A quem nós iremos nos submeter e a quem nós iremos obedecer. Muitos não percebem essa batalha na mente e continuam agindo da mesma maneira. Outros já perceberam, estão lutando para mudar. Mas existem aqueles que já perceberam e desistiram de lutar, porque sentem-se incapazes ou atribuem a Deus a culpa e a responsabilidade da mudança. Saiba que Deus está com você. E Ele mesmo está disposto a te ajudar a vencer essa batalha. Mas você precisa cooperar com Ele. Não existe mudança sozinho. A palavra de Deus não vai te transformar se você não fizer a sua parte. E este processo não será fácil. Porque são muitos anos pensando e agindo da mesma maneira. Mas você pode mudar, basta querer, acreditar e agir em fé. Veja o que está escrito aqui em 1 Pedro 5:10. Vamos ler juntos. O Deus de toda a graça. Graça é um favor que nós não merecemos, mas o Senhor tem nos disponibilizado. Que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. Todas as vezes que o homem se afasta da vontade de Deus, todas as vezes que o homem age em discordância à palavra de Deus, todas as vezes que o homem começa simplesmente a agir impulsionado pela forma como ele pensava, se afastando então do centro da vontade de Deus, há sofrimento. Eu não conheço nenhuma pessoa que realmente seja feliz longe da graça de Deus. Eu não conheço nenhuma pessoa que diga que está vivendo uma vida em abundância, longe da presença de Deus e dos propósitos que Deus tem para a vida dela. E o inimigo sabe que ele só tem uma chance contra a tua vida, contra a minha vida. E a chance que ele tem é se ele conseguir nos enganar. E o diabo, onde é que ele nos engana? Na nossa mente. O diabo só tem uma chance de te enganar, meu amado e minha amada. Se ele na sua mente conseguir colocar ali fortalezas. Quando ele consegue te enganar, os planos de Deus ficam paralisados em sua vida. Entenda, não é Deus que paralisa aquilo que Ele tem na sua vida.
mas é a forma como você pensa que paralisa a forma de Deus de agir. Engraçado que muitas vezes nós ouvimos a palavra, nós entendemos a palavra, mas pelo fato de não colocarmos em prática esta palavra, nada acontece na nossa vida. E você pode vir um dia, um mês, um ano, uma década, a vida inteira de uma igreja, e não ver nada acontecendo na sua vida. E a pergunta que eu te faço é, você tem mudado? A palavra tem transformado a sua maneira de pensar e de agir? Se a palavra não tem transformado a sua mente, se a palavra não tem transformado a forma como você pensa, você não verá a glória de Deus nas áreas que você tem clamado. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. E neste reino, há uma cultura, há uma influência e há uma constituição. Se você estiver vivendo dentro do reino da luz, mas agindo conforme os padrões do reino das trevas, você arcará com sofrimento e com prejuízo. Existem coisas que eram naturais para nós fazermos. Existem comportamentos que eram naturais para nós termos. Existiam sentimentos que o mundo dava valor para ele. Mas uma vez que nós começamos a conhecer a palavra de Deus, uma vez que nós começamos a adquirir conhecimento da palavra, e começamos a colocar então os nossos pensamentos e as nossas atitudes próximos da luz da palavra, e vemos que esses comportamentos não são justificados pela palavra. Se nós não os abandonarmos, se nós não rejeitarmos, se nós não resistirmos, nós estaremos no reino da luz, agindo como filhos do reino das trevas. E por causa disso, nós vamos sofrer, como temos lido aqui, que o chamou da sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. Entenda uma coisa, um exemplo que eu vou te dar. A poligamia, que é o direito do homem de ter mais de uma esposa, ela é permitida em alguns países, como Marrocos, África do Sul, Sudão, Nepal. Nestes países é permitido que o homem tenha mais de uma esposa. Quantas esposas ele quiser. Naquela Constituição há privilégios. Mas se um homem que mora no Brasil, que é morador, que é naturalizado brasileiro, que vive dentro do território brasileiro, nacional, toma uma decisão de ter mais de uma mulher, de ter mais de uma esposa, este homem pode responder pelas leis deste país com de 3 a 6 anos de reclusão. Não basta estar no país, você tem que se submeter às regras deste país. Não basta estar no reino da luz, não basta entregar a sua vida a Jesus, se você não quiser se submeter à constituição do reino de Deus. Este reino de Deus nos coloca algumas condições. Mas como é que eu vou agir segundo as leis deste país, do reino de Deus, se eu não conhecer a Constituição, que é a palavra? Como é que eu vou poder desfrutar dos privilégios que este reino tem, se eu não obedecer às regras e às leis deste reino? E você só vai conseguir, amado e amada, obedecer, se submeter, se a sua mente for renovada e transformada através da palavra. Por onde Jesus passava, ele atraía uma grande multidão de pessoas. Pessoas que queriam ser curadas, paralíticos que queriam andar, cegos que queriam ver, pessoas que queriam uma mudança na vida delas. Mas aquelas pessoas só queriam seguir Jesus. Aquelas pessoas admiravam Jesus por quem ele era, por aquilo que ele fazia, pelos testemunhos que eles ouviam outros contarem. Mas algumas das pessoas, poucas, eram pessoas que estavam decididas a se submeter àquilo que Jesus estava ensinando e pregando. Jesus ensinava que para viver era necessário morrer. Jesus dizia que se alguém lhe batesse numa face, você deveria dar a outra face. Jesus dizia que quanto mais você fosse dar, mais você iria receber.
Jesus ia no seu caminho, durante o seu ministério, ensinando princípios do reino dele. Mas poucos eram aqueles que queriam ter a mente transformada e se submeter à palavra de Jesus. Vamos ver aqui. Mateus 9,18 diz: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Marcos 5,28, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Mateus 8,8, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Entenda, não é a situação que você vive que determina a maneira como você pensa. Não é porque eu vivo desta maneira, não é porque eu estou nessas condições, não é porque os meus problemas estão nesta proporção, que eu devo viver segundo o curso do mundo. Existem aqui alguns exemplos. Primeiro, aqui um homem dizendo, olha, minha filha morreu. Depois, a mulher hemorrágica dizendo que se ela tocasse Jesus, ela seria curada. E depois aqui o centurião dizendo que o servo dele estava enfermo, mas se Jesus mandasse uma palavra, ele seria curado. Essas pessoas estavam vivendo situações difíceis, mas a mente delas estava transformada. A mente delas estava renovada. Elas acreditavam que Deus podia fazer algo na vida daquelas pessoas que elas amavam, ou até mesmo na própria vida, como foi o caso da mulher hemorrágica, independente de qualquer coisa. E a pergunta que eu te faço nessa noite, meu amado e minha amada, é como é que você se olha? E quando você se olha no espelho, como é que você se vê? Você percebe se a sua mente tem sido transformada? Você percebe se as suas atitudes têm sido mudadas? As pessoas que olham para você, verdadeiramente dizem que percebem mudança na sua maneira de ser, de agir, de falar e de se comportar? Ou será que você é um agente secreto de Deus? Aqui dentro todos te identificam como cristão, porque você usa uma roupa de crente, uma Bíblia de crente, um cabelo de crente, usa o vocabulário de cristão, mas quando sai daqui para fora, tudo aquilo que parecia não é verdade, porque você continua agindo da mesma maneira, pensando da mesma maneira. O que as pessoas dizem de você? O que a sua família fala de você? O que os seus vizinhos falam de você? Será que você pode convidar os seus vizinhos para irem no pequeno grupo na sua casa? Será que se nós perguntássemos para o seu cônjuge, para os seus filhos, se sua mente tem sido transformada através desta palavra, eles dirão que sim, ou eles dirão que nada tem acontecido de diferente na sua vida? Entenda, que se nada tem acontecido de diferente na sua vida, se as suas atitudes continuam sendo as mesmas, há necessidade urgente de você quebrar as cadeias que aprisionam a sua maneira de pensar. Todas as vezes que ficamos expostos durante muito tempo a uma determinada ideia ou comportamento, nós acabamos agindo segundo esta ideia e este comportamento. Se nós não temos vivido a palavra de Deus como ela deve ser vivida, se você não tem agido conforme a palavra de Deus deste reino da luz exige que você viva, significa que te falta conhecer mais desta palavra, significa que te falta conhecer mais deste reino, significa que você precisa se apropriar mais de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo e de quem é você diante da Trindade. Você precisa conhecer qual é a sua nova identidade em Cristo, porque foi para isso que Jesus morreu, para que você fosse gerado de novo, não apenas na carne, mas agora no Espírito. O Senhor quer nos transformar. O Senhor quer nos gerar de novo. O Senhor quer nos dar uma mente sã. O Senhor quer nos dar uma mente sábia. O Senhor quer nos dar um coração novo.
O Senhor quer nos dar lábios puros. Mas para que Ele faça isso, a parte dele já está consumada. A necessidade de você, de mim, de nós, todos os dias, todo o tempo, tomarmos a decisão de nos submetermos à palavra de Deus. E como é que eu me submeto, pastora? Se alimente mais dela. Existem sempre duas forças. Existem sempre uma guerra na sua mente. A guerra do bem contra o mal. A guerra da luz contra as trevas. A guerra do Espírito Santo contra Satanás. Existe sempre uma guerra. Agir segundo a forma como fomos ensinados e educados, ou agir segundo a palavra de Deus e aquilo que temos recebido através da palavra de Deus. Quem vai vencer essa batalha? É aquele que você mais alimentar. Imagine numa guerra, numa briga, numa luta entre dois animais. Aquele que eu quiser que vença é aquele que eu vou alimentar mais. O que estiver mais alimentado é o que vencerá. Não basta você ouvir a pregação no domingo, meu amado. Não adianta você assistir pelo Facebook, não adianta você acompanhar pelas redes sociais. Não basta você ouvir louvores. Não basta você ficar o dia inteiro escutando testemunhos. Não basta somente isso. Se esta palavra que você estiver ouvindo não começar a mudar a forma como você pensa. Existem coisas que eu fazia. Eu era uma pessoa que gostava muito de dar risadas altas, escandalosas. Eu adorava estar no meio de piadas. Eu me divertia, eu ria demais. Mas existia um momento na minha vida que eu percebi que isso não era bom. Não era bom, não é para minha carne não. Para minha carne era gostoso. Porque eu encontrava alegria naquelas coisas que eu ouvia. Nas coisas que eu falava. Nos comentários que eu fazia. Até que um dia o Senhor disse para mim que aquele comportamento que eu tinha, embora não me parecesse prejudicial, prejudicava. Porque as pessoas me observavam. As pessoas queriam ver se eu era aquilo que eu dizia que eu era. E uma das coisas que eu adotei como princípio é: eu faria isto lá na igreja. Será que se eu estivesse no meio de algumas pessoas, eu faria isso? Ou eu escolho o tipo de comportamento que eu quero ter de acordo com as pessoas com as quais eu estou? Será que nós usamos a nossa mente para esse tipo de propósito? Eu sou segundo o grupo com o qual eu ando? Eu ajo segundo as pessoas com as quais eu me assento? Ou eu sou aquilo que eu sou, independente do lugar que eu esteja? Você irá obter na palavra de Deus aquilo que está disposto a investir nela. Você irá obter da palavra de Deus aquilo que está disposto a investir nela. Meditar na palavra significa ser cuidado com, praticar, ser diligente, planejar ou pretender na mente. Meditar significa ser cuidadoso com, praticar, planejar ou pretender na mente. Em diversas passagens bíblicas, nós lemos a palavra dizendo que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Meditação significa praticar aquilo que você aprende, praticar aquilo que você ouve. Portanto, se você quiser fazer o que a palavra de Deus diz, você terá que investir tempo pensando nela. Quantos aqui anotam a pregação do culto de domingo, independente de ser líder ou não? Quantos aqui estudam a palavra ministrada no culto de domingo durante a semana inteira?
E continue estudando, e meditando, e meditando, e meditando, e se aprofundando, até que esta palavra que foi ouvida no culto se transforme numa mudança em sua mente. O diabo só controla a sua vida enquanto estiver controlando os seus pensamentos. Ele só tem uma forma de te controlar. Satanás só tem uma maneira de paralisar os sonhos que Deus tem na sua vida. O seu ministério, o seu chamado. Satanás só tem uma maneira de te enganar. E esta maneira está no controle da forma como você pensa. Enquanto eu não me submeto, enquanto eu não pego aquilo que eu penso e encaixo na palavra de Deus, Ele continuará tendo controle sobre a minha mente. Logo eu vou agir segundo a vontade da carne e não segundo a vontade do Espírito. Se eu quero viver uma vida em santidade, eu preciso conhecer a palavra de Deus, que me ensina como eu devo ser santa, como que eu posso me santificar. Se eu quero viver uma vida reta diante dos olhos do Senhor, eu preciso conhecer esta palavra. Eu preciso meditar na palavra de Deus e saber qual é o caminho que o Senhor tem para que eu ande em retidão. Se a palavra de Deus diz que eu não devo mentir, e eu continuo mentindo, significa que nesta área a palavra de Deus não está agindo na sua vida, mas a sua vida está sendo controlada nesta área por Satanás. Satanás só tem uma maneira de te vencer. Quando você permite que ele continue controlando a forma de você pensar. E quando ele tem controle sobre uma área da sua vida, ele vai todos os dias trabalhando para conquistar outras áreas da sua vida. Acompanhe pessoas que num determinado momento cederam uma área da vida delas para que Satanás prevalecesse. Observe a vida de pessoas que permitiram que Satanás controlasse uma área da vida delas. Aos poucos ele foi controlando as demais áreas, até que essas pessoas se transformaram em trapo. Esses dias, assistindo um programa, eu vi ali um pastor, numa guia e numa sarjeta, e apareceu a foto dele do antes, de terno, gravata. E apareceu a imagem dele lá na Cracolândia. Será que este pastor caiu da noite para o dia? Será que este pastor foi destruído por Satanás de um dia para o outro? Não, amados. O inimigo, ele é estrategista. Ele traça planos. Ele traça projetos. Ele tem o calendário dele. E ele vai infiltrando pensamentos. E quando nós não resistimos a estes pensamentos, quando nós não substituímos estes pensamentos pela palavra de Deus, ele vai adquirindo força. Ele vai começar a dominar. E a queda será só uma questão de tempo. Se os pensamentos que estão te dominando são pensamentos de preocupação, de ansiedade, de ciúmes, de ira, de mágoa, de julgamento contra pessoas, dificilmente você vai conseguir ouvir Deus falar com você, porque a sua mente vai estar ocupada demais, sua mente vai estar cheia demais, e você estará fadigado demais para receber algo da parte de Deus. Quantas vezes oramos? Quantas vezes pessoas pedem oração e dizem: pastora, ore para que Deus fale comigo. Pastora, me ajude em oração para que Deus me revele aquilo que está encoberto. Pastora, ore para que Deus me diga o que eu devo fazer. Mas esta pessoa está tão cheia de si. Esta pessoa está tão cheia de coisas, de preocupações, de ansiedade. Está tão cheia dela, que Deus não tem espaço para falar. Deus não tem espaço para agir, porque ela está ensimesmada, cheia de si mesma. Por isso que Mateus 6:6 dá um conselho. Quando você entrar, quando você for orar, entra no seu quarto,
fecha a sua porta e ora a seu pai que está em secreto. E o seu pai que está ali em secreto te recompensará. Entra no seu quarto, tranca a sua porta e ora ao seu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. O que ele está dizendo aqui neste evangelho? Para. Tira um tempo. Presta atenção. Tem um tempo de silêncio na presença de Deus. Tem um tempo para que você fique parado da influência das coisas de fora. E comece então a prestar atenção sobre aquilo que você tem pensado, sobre aquilo que você tem falado, sobre a maneira como você tem se comportado e agido. Diante da presença de Deus, nós podemos colocar diante dele todos estes sentimentos. A ira, a raiva, os ciúmes, a inveja. Diante da presença de Deus, nós podemos colocar todo esse lixo para fora. Podemos nos esvaziar a nossa mente. E é isso que ele nos desafia. Esvazie a sua mente daquilo que não vai te produzir bons resultados. Satanás está especialista nessa época, nesta geração. Ele criou as redes sociais. Enquanto nós estamos aqui ministrando e pregando, nós temos a certeza que existem pessoas utilizando redes sociais e não precisa ser muito espiritual para isso. E eu te pergunto, receba primeiro alimento para você, para depois querer alimentar a outros através das redes sociais. Mude primeiro você, para depois desejar que outros sejam transformados através desta palavra. Mas sabe o que acontece, amados? Existem muitos bloqueios, existem muitas estratégias malignas e mundanas, não querendo que você entenda a palavra que Deus está te trazendo nesta noite. Porque se você entender aquilo que Deus está te ensinando nesta noite, o inimigo não poderá mais dominar algumas áreas da sua mente. E se ele não dominar estas áreas, ele vai perder e Jesus vai ganhar. E você vai desfrutar daquilo que ele tem. Mas você tem que sair da passividade. Passividade é um bloqueio nas mentes. Passividade hoje é uma marca desta geração. Que está antenada, está conectada. Sabe de tudo, mas não se aprofunda em nada. Sabe da vida de todo mundo, mas não conhece a sua própria vida. Fazemos parte de uma geração onde você consegue se comunicar com pessoas que estão do outro lado do mundo. E isso é muito bom. Mas melhor do que se comunicar com pessoas que estão do outro lado do mundo, é se comunicar com o Espírito Santo que habita dentro de você e decidiu fazer de você um templo, uma morada do Espírito. De que me adianta conhecer outros lugares? De que me adianta conhecer outras pessoas? De que me adianta ter relacionamentos virtuais? Se aquele para quem eu entreguei a minha vida, eu não me relaciono com ele. E é isso que as redes sociais fazem com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, jovens e adultos. E agora também com os velhos. E hoje nós conversávamos isso na hora do almoço. E eu dizia, as pessoas que antes viviam sozinhas, pessoas que antes se sentiam solitárias, agora camuflam, escondem a solidão, porque ficam se relacionando através das redes sociais, achando que estão acompanhadas, mas continuam sozinhas. Aquilo que antes ia fazer as pessoas saírem de casa, aquilo que antes ia fazer com que as pessoas procurassem contatos no supermercado, na feira, no açougue, faz com que agora as coisas venham dentro de casa. Você liga o açougue e entrega, você liga a quitanda, faz entrega, você liga a comida, vem até a sua casa, você não precisa sair do seu mundinho. E cada vez mais você se torna uma pessoa passiva. Cada vez mais você se torna uma pessoa que não critica,
Se torna uma pessoa que recebe tudo que vem, da maneira que vem, e não seleciona o alimento que está entrando por você, através dos 5 órgãos dos sentidos. E o que é a passividade? É a ausência de desejo, é a apatia total, é a ausência de sentimento, é a indiferença e é a preguiça. E a passividade, amados, é pecado. Assim como a omissão é pecado. Saber o que tem que fazer e não faz é pecado. E muitos pensam que não estão cometendo erro nenhum, pois não estão fazendo nada. Existem pessoas que dizem, mas eu não faço nada. Não fazer nada já é estar fazendo alguma coisa, porque não existe território neutro. E não fazer nada já é fazer algo. Não existe, eu não faço nada. Eu não leio nada. Eu não medito nada. Eu não estudo nada. Eu não oro nada. Eu não clamo nada. Você já está escolhendo. Quando você decide não fazer nada. Mas você está escolhendo o quê? Você está se alimentando do quê? O que é que está sendo fortalecido dentro de você? O Senhor diz, esforça-te, que eu te ajudarei. O Senhor não está no ócio. O Senhor não está na preguiça. O Senhor não está na neutralidade. O Senhor não está na passividade. Mesmo quando Ele foi para a cruz, quando Ele foi para ser crucificado, ainda assim Ele disse, Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, mas se não for, seja feita a sua vontade. Ele sabia qual era o plano que Deus tinha para a vida dele. E através da morte dele, o plano que Deus tinha para nós. Mas ainda assim ele se posicionou. Qual tem sido o seu posicionamento? Deus espera que você tome uma decisão, faça uma escolha. E se decida a vencer e mudar a passividade em sua mente. Pois só assim conseguirá superar a passividade de suas ações. Se eu não mudo a minha mente, as minhas ações continuarão sendo passivas. 1 Pedro 4. Nós vamos aqui, irmãos, nós vamos aprendendo, né? 1 Pedro 4, 1 e 2 diz assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também no mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Há um sofrimento na carne e em seu modo de pensar natural que terá que enfrentar. Toda vez que você pensar em mudar, essa mudança vai gerar dor. Por isso é preciso treinar a sua mente, os seus pensamentos, para romper com os pensamentos que têm te dominado. Assim não irá mais agir para satisfazer seus desejos, seus maus desejos humanos, mas viverá para fazer a vontade de Deus. Cristo aqui diz que Ele sofreu corporalmente. Arme-se também no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no seu corpo rompeu com o pecado. Escute aqui. Todas as vezes que eu decido romper com algum pensamento do qual eu estou acostumado, todas as vezes que eu decido mudar a maneira de agir, de falar, porque eu decidi mudar a minha forma de pensar, você vai sofrer e vai ter perdas. Mas para que haja ganhos, você precisa perder algo. Talvez o círculo de amigos que você tem diminua. Talvez não sobrem muitos, talvez não sobre nenhum.
Talvez quando você começar a agir de uma maneira diferente, as pessoas que andavam com você comecem a achar que você é uma pessoa desinteressante. Talvez pessoas que andavam com você porque você era uma pessoa tola, passem a não mais querer andar com você porque você vai se tornar uma pessoa sábia. Isso vai te trazer sofrimento. Talvez se você era uma pessoa antes impulsiva, que falava tudo aquilo que vinha na sua cabeça, e você usava o seguinte jargão: eu falo mesmo a verdade. Talvez agora você passe a ter dores musculares. Porque você não vai falar mais tudo aquilo que você pensa. Porque você vai começar a submeter os seus pensamentos à palavra de Deus. E você vai perceber que muitos pensamentos que antes saíam da sua boca não vão sair mais, porque você não vai mais querer ferir ninguém. E o corpo vai sentir. As dores musculares talvez comecem a aparecer. Mas com o tempo, isso vai começar a ser natural em você. E passando a ser natural, olha que coisa mais linda. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para satisfazer a vontade de Deus. Depois que você romper com esta maneira de pensar e agir, você vai se sentir uma pessoa feliz e agraciada, porque você vai estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor teu Deus. E aí a sua felicidade será completa. É lindo quando nós ouvimos testemunhos assim. É lindo quando nós ouvimos testemunhos de pessoas que dizem: eu falava daquele jeito, eu não falo mais. Eu falava palavrões, eu não falo mais. No começo era difícil. Eu quero te dizer que é muito difícil mudar. É muito difícil romper a maneira de pensar. É muito difícil você se humilhar. É muito difícil, mas eu quero te dizer, Ele te conhece. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. E Ele sabe quem você vai ser se você se submeter a Ele. Cantamos hoje um louvor lindo dizendo: Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele compreende. Mas não é porque Ele compreende que Ele aceita. Isso é lindo. Quando eu paro para pensar no amor que Deus tem pelas nossas vidas. Quando eu paro para pensar no plano que Ele traçou para a minha vida e para a sua vida. Quando eu paro para pensar que o Senhor quer apenas uma oportunidade de transformar a nossa maneira de pensar. Quando eu paro para pensar que Ele tem um plano preparado, um plano de vitória para a minha vida, mas Ele não vai poder executá-lo enquanto eu não mudar a minha maneira de pensar. Eu fico pensando: Senhor, então por que é que nós não nos apegamos a esta verdade da Tua palavra? Por que é que ainda, Senhor, estamos relutando em ter a nossa mente transformada? Por que é que preferimos migalhas ao invés de preferir o pão? Por que é que preferimos as coisas do mundo ao invés de buscarmos as coisas que vêm do reino de Deus? É porque a nossa mente nos engana. É porque os nossos padrões ainda não foram totalmente quebrados e aniquilados nas nossas vidas. Amado, diga para mim uma coisa, diga para você uma coisa. De que te adiantará viver uma vida inteira dentro da igreja? De que te adiantará viver dias e dias e dias a fio? Dizendo que é de que Jesus, mas não vivendo a vida que Jesus tem para você. O quanto a sua vida mudou. O quanto você tem visto a glória de Deus na sua vida. Se existem áreas na sua vida que você já sabe o que precisa fazer, por que é que você não se submete à palavra de Deus e continua resistindo? Deus não vai deixar de ser Deus. A volta de Jesus não vai ser reprogramada. Existe um dia, uma hora, existe tudo cronometrado no tempo de Deus.
Ele não vai parar o plano dele se você não tomar uma decisão. Quem perde somos nós. Quem perde é você. Estávamos conversando há pouco. Existem pessoas que nos procuram para aconselhamento. Existem pessoas que querem ouvir, mas não é aquilo que Deus tem para dizer. Elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Não vai conseguir neste ministério ouvir o que você quer ouvir. Se existe uma marca neste ministério, não é mexer com a sua emoção, não é te fazer promessas enganosas, não é te dizer que você vai ter uma vida fácil, não é te dizer que se você se filiar, se você se batizar, a sua vida simplesmente vai ser um mar de rosas, mas não é esta palavra que nós pregamos, mas nós pregamos que a palavra de Deus é aquela que se renova a cada dia na sua vida, e porque ela se renova, a sua mente sendo transformada, você vai desfrutar do melhor de Deus. Mas não adianta a palavra se renovar. Ela se renova através da sua decisão de colocá-la em prática. Quais são as áreas, meu amado, que você criou ali uma barreira em volta e diz, desta área não. Não há chance de viver uma vida em abundância se nós não nos submetermos à palavra. E quando nós nos submetemos à palavra, existe uma recompensa. Mudança dói, mas traz recompensa. Vamos ler juntos aqui. Olha que lindo. O Senhor dizendo, através de Moisés, para aquele povo. Então, vamos juntos? Então, o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao seu Deus e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, vida ou morte. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Olha que lindo. O que hoje eu lhes ordeno não é difícil fazer. E nem está além do seu alcance. E o que Jesus tem nos ensinado aqui? Obedecer ao Senhor, guardar os seus mandamentos e decretos, e se voltar para o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de sua alma. Obedecer ao Senhor, guardar os seus mandamentos e decretos, e se voltar ao Senhor de qualquer maneira? Não. De todo o coração, de toda a alma. Significa toda forma de pensamento. Levar presa, cativa a palavra de Deus. E Ele está dizendo, não pense que isso é difícil. E nem que esteja longe do seu alcance. Vamos juntos. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição.
o que me chama a atenção em tudo isso é quando o Senhor diz, não é difícil de fazer. Nem está além do seu alcance. Você não vai precisar subir ao céu. Você não vai precisar ir além do mar. Aquilo que você precisa está dentro de você. É a palavra. A palavra. A palavra. Aquela mulher hemorrágica não olhava para suas vestes ensanguentadas, não olhava para as pessoas que haviam excluído da sociedade, mas ela olhou para a palavra e ela profetizou a palavra e disse, se apenas eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. A palavra é a palavra que tem poder, é a palavra que destrói fortalezas, é substituir os pensamentos mundanos pela palavra. Se você é uma pessoa medrosa, se você tem pensamentos de derrota, se você é uma pessoa insegura, troque a palavra insegurança pela palavra poder e autoridade. Existe uma palavra para isso que diz, eis que vos dei poder e autoridade para pisar sobre a cabeça de serpentes e escorpiões e mal algum lhe fazer. E se beberdes de coisas mortíferas, também dano algum lhe causará. Palavra. Eu não posso, mas tu podes. Eu não sou, mas tu és. Substitua os pensamentos de derrota. Substitua palavras de negação. Substitua palavras de fracasso pela palavra de Deus, que é poderosa para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Troca a sua mente, troca os seus pensamentos, renova a palavra de Deus na sua mente. Se você só ficar com a palavra do culto de domingo, 40 minutos não podem mudar a sua vida. A menos que você coloque tudo o que você ouviu hoje em prática durante os próximos 40 anos. Mas a escolha continua sendo sua. A escolha continua sendo minha. A escolha continua sendo nossa. A quem nós nos submeteremos? Quem irá prevalecer nas nossas vidas ao sairmos aqui? Se existe algo que entristece o coração de qualquer líder e pastor, é quando ouvimos alguém dizer, aquela pessoa frequenta a sua igreja, mas ela não é o que parece ser. E eu te pergunto, amado, quem você é para Deus? Quais são os pensamentos que tomam maior parte do seu tempo todos os dias? Quais são os pensamentos que têm dominado a sua forma de falar e de agir? Não é difícil. Não está além do seu alcance a mudança. Basta você reprogramar a sua maneira de pensar. E como é que eu reprogramo a maneira de pensar? Dedicando tempo para estudar a palavra de Deus. Quanto do seu tempo você tem dedicado a estudar a palavra de Deus? Você só irá obter de Deus aquilo que está disposto a investir. Se você não investe na bolsa de valores, de nada adiantará você saber que a rentabilidade dela é boa. Você não verá o resultado. Se você não investe na poupança, não adiantará em tempos bons você saber quanto a poupança rendeu. Você não terá nada para sacar dela. Nós queremos tudo de Deus. Nós queremos que Ele transforme a nossa vida, a nossa casa, a nossa história, nossas finanças, nossa saúde, nosso lar, nosso cônjuge, o outro. A pergunta que eu te faço é,
Quanto tempo você tem investido do seu tempo para aprender como guerrear para conquistar isto? Você talvez, quando alguém abre oportunidade no pequeno grupo para pedidos de oração, você talvez seja aquela pessoa que pede oração toda semana pelos mesmos propósitos, mas não investe do seu tempo nem 15 minutos da semana para orar em cima desse propósito. Mas você quer que as pessoas orem? Pare de pedir oração e ore você. Porque o mesmo poder e autoridade que está sobre a vida de um líder está sobre a sua vida. E não existe coisa mais linda do que nós pedirmos e Deus responder a nossa oração. Deus muitas vezes coloca pessoas para nos ajudarem em oração, sim. Porque Ele sabe que existem batalhas que sozinhos nós não conseguiremos. Nós precisamos de outras pessoas, como aprendemos na semana passada. Daniel tinha mais 3 amigos com ele. Mas a pergunta é, o quanto você está disposto a investir do seu tempo para saber quem Deus é e como Ele quer que você aprenda com Ele a ter pensamentos novos. Jesus está voltando. Não vai demorar muito tempo. E o que você sabe sobre a vinda de Jesus? Talvez você saiba pouco. Talvez você não saiba nada. Você pode procurar um líder essa semana e pedir para ele: eu preciso saber sobre a volta de Jesus, porque eu quero aprender e dedicar tempo para entender sobre isso. O que você sabe sobre o Jesus que cura? O que você sabe sobre Jesus que liberta? Sobre Jesus que batiza, que transforma? Você talvez saiba pouco. Dedique-se mais. Medite mais tempo para aprender sobre isso. Invista a sua vida em aprender mais de Jesus, a meditar mais da palavra. Com isso, sua mente vai ser renovada e transformada.